Olá, galerinha do sexto, buenos dias, como vocês estão, certo? Espero que estejam todos bem, tá bom? Bem cuidados em casa, se cuidando, tá bom? Hoje a gente vem com mais uma aula, mais um assunto novo, certo? Hoje é um assunto novo, hoje não é continuação de assunto. É um assunto que requer um pouco mais de atenção, tá? Ele requer mais uma atençãozinha de vocês. Então, da mesma forma que aconteceu semana passada, tá certo? A mesma coisa que eu disse semana passada, eu quero que vocês façam essa semana também, tá? Escrevam no caderno, ok? Escrevam no caderno tudo, tá bom? Escrevam tudo no caderno. Assunto, exemplos, uma dica que eu dou a vocês, tá? Uma dica que eu dou a vocês. Vocês podem fazer o seguinte. Primeiro, vocês assistem o vídeo e vão escrevendo o que eu vou passando no caderno, tá? Escreve o que eu passei no caderno. Depois, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão recolocar o vídeo, tá? Vocês vão recolocar o vídeo e vão prestar atenção. Vocês dessa vez vão prestar atenção na explicação, tá bom? Para ficar mais claro. Porque como o assunto ele quer mais uma atençãozinha, então, para não ficar tantas dúvidas, tá certo? Então, vai lá pro vídeo, anota no caderno, tá bom? Coloca no caderno todo o assunto, escreve, da mesmo jeito, perguntas e respostas, coloquem no caderno também, tá bom? Coloque tudo no caderno, bem direitinho e boa aula, tá bom? Bom, o nosso assunto de hoje são verbos, né? Verbos conjugados no presente do indicativo. Então, a gente vai aprender hoje como é que acontece essa conjugação, quando nós devemos usar e as formas que mais indicam essa conjugação, tá certo? Primeiro, uma coisa importante que a gente deve entender, tá certo? Em espanhol, hay tres conjugaciones verbales según la terminación del verbo em infinitivo. O que quer dizer isso? Que tanto no espanhol como no português também, mas aqui precisamente no espanhol, existe 3 conjugações verbais, tá certo? 3 tipos de conjugações verbais, segundo a terminação do verbo quando ele está no infinitivo, ou seja, quando o verbo não está conjugado, ele está puro, tá bom? Então, a gente vai entender um pouquinho como essas 3 conjugações. A primeira conjugação são os verbos terminados em AR, certo? Verbos terminados em AR, eles fazem parte da primeira conjugação, tá bom? Exemplo, verbo amar, tá? Por quê? Ele está no infinitivo, ou seja, ele está puro, ele não foi conjugado ainda. Então, ele é verbo de primeira conjugação. Os verbos de segunda conjugação são aqueles verbos terminados em ER, tá? Exemplo, comer, tá bom? Comer. Por quê? A terminação ER são verbos de segunda conjugação. E verbos de terceira conjugação são verbos terminados em IR. Exemplo, partir, tá? Então, vamos lá. Primeira conjugação, terminados em AR. Segunda conjugação, terminados em ER. Terceira conjugação, terminados em IR. Isso é um ponto importante que vocês devem sempre se lembrar disso, tá bom? Porque quando a gente acontecer, quais são os verbos terminados em terceira conjugação? Verbos terminados em IR, tá bom? Entendido? Usando ele presente dele indicativo em espanhol. Então, a gente vai aprender quando se usa, tá certo? Em qual momento se deve usar verbos no presente do indicativo. Acciones expresadas por el verbo que ocurren en el mismo momento en que se habla. É aquela ação que ela está acontecendo no mesmo momento da fala. Exemplo, los padres tienen muchas tareas. Né? O verbo é a ação daquele momento. Tiene
né? Tienen, ele está conjugado no presente do indicativo, tá bom? Então, aqueles verbos que estão indicando uma ação que se ocorre no momento em que se fala, se usa presente do indicativo. Expressar acciones frequentes, tá? Uma ação que ela acontece frequentemente. Exemplo, yo siempre voy a la escuela en autobús escolar. É uma ação frequente. Acontece todos os dias. Acontece frequentemente. Vou traduzir na frase. Eu sempre vou à escola no micro-ônibus escolar. Ou no ônibus escolar. Tá entendido? Então, é um acontecimento frequente que se repete. Acciones em el futuro. Coisas que vão acontecer ou que acontecem no futuro. Exemplo, el próximo mês mi compañero se van de vacaciones. Entendido? O que quer dizer isso? Que no próximo mês, os meus companheiros, os meus amigos, os meus colegas vão de férias, né? Então, é um acontecimento que vai acontecer no futuro. Então, está indicando uma ação futura. Pedidos expressos. Exemplo, ¿por qué no tomas unos días libres de tu trabajo? Né? Um pedido que é feito naquele momento. Entendido? Então, esses são os momentos em que se usa o presente do indicativo. A gente deve se lembrar disso. Acciones expressadas no mesmo momento. Expressões frequentes, ações futuras e pedidos. Tá bom? Então, partes do verbo. A gente deve entender como o verbo ele se divide antes da gente aprender a conjugá-lo, tá bom? Então, llamamos raiz o radical al elemento fijo del verbo y terminación a la parte variable. O que quer dizer isso? Tá? O que quer dizer isso? Que se chama raiz ou radical aquele elemento fixo do verbo, o que não se muda, o que ele se permanece fixo, sem alteração. E terminação é aquela parte que ela varia, né? Ela é variável. Vamos por exemplo, tá? Ó, coloquei aí verbo, radical e terminação. Então, verbo cantar. O verbo cantar. Qual o radical do verbo cantar? Cante, até o T, certo? Esse é o radical, esse é o elemento fixo do verbo. E sua terminação, ar, AR. Então, ele é um verbo de primeira conjugação. Por quê? Porque ele termina em AR. Entendeu? Então, todos os verbos, ou quase todos os verbos, certo? A gente vai entender isso. Eles têm um elemento fixo, tá? Eles têm um elemento fixo em sua conjugação. E na terminação é que altera. A terminação é que é uma parte variável. Ó, al conjugar los verbos regulares, la raíz permanece igual para todas las personas en tiempo verbal. Pero la terminación cambia y define en qué tiempo, modo y persona estamos conjugando el verbo. Aqui a gente está falando dos verbos regulares, certo? Os verbos regulares. Os verbos regulares são aqueles em que a raiz ou o radical, ele permanece igual, ele não sofre alteração em todos os tempos verbais. Em qualquer tempo verbal, no presente, no passado ou no futuro, ele permanece igual, ele não sofre alteração, tá certo? A única coisa que vai mudar são as terminações, entendido? Já os verbos irregulares, ele cambiam a raiz e a terminação. Porém, a gente não vai se deter agora
aos verbos irregulares. A gente vai focar mais nos verbos regulares, aqueles em que o radical ou a raiz ele não sofre alteração, tá? Mas explicando aqui, os verbos irregulares eles sofrem alteração na raiz. A raiz ou radical dele ele sofre alteração. E a terminação também. Então, ele muda praticamente toda a palavra. São muitos verbos? Não. Certo? Não são. Tá? Então, vamos agora aprender a conjugação dos verbos regulares. Como eu falei para vocês, aquela característica do verbo regular, né? O radical, ele não sofre alteração, tá? O que vai sofrer alteração são as terminações, tá bom? Primeiro, verbos de primeira conjugação, tá? Coloquei aí pronomes pessoais, radical e terminação, tá? Para ficar mais claro para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Pronomes pessoais. Yo, tu, él, ella, usted, nosotros ou nosotras, vosotros ou vosotras, ellos, ellas, ustedes. Esses são os pronombres personais, tá? Pronome personal. Lembra da aula que a gente teve, né? A gente já teve uma aula sobre pronombres personais, tá bom? Radical, tá bom? Radical é a raiz do verbo, certo? Então, aqui é a raiz ou radical do verbo, certo? E a terminação, tá bom? Terminação, vamos lá. Pronome personal, yo. Terminação, o. Pronome personal, tu. Terminação, as. Pronome personal, ele, ella, usted. Terminação, a. Nosotros. Terminação, amos. Vosotros. Terminação, ais. Ellos ou ellas, terminação, an. Para ficar mais claro, vamos conjugar o verbo estudar, tá bom? Estudar. Qual o radical desse verbo? Qual o radical do verbo estudar? Estud, tá? Estud. AR é a terminação do verbo. Por quê? Porque ele é um verbo de primeira conjugação. Então, vamos lá. Yo estudio, tu estudias, él, ella, ustedes estudia. Nosotros estudiamos, vosotros estudiáis, ellos ou ellas ou ustedes estudiam. Tá vendo a terminação? Deu para ficar mais claro, né? Coloquei em cima para vocês verem qual a terminação de cada pronome pessoal, tá? E embaixo a gente já conjugou um verbo estudar, tá certo? Vocês veem aí que o radical estude permanece fixo, tá? Permanece fixo, ele não sofre alteração. Por quê? Verbos regulares, eles não sofrem alteração no seu radical, tá? Vamos para os verbos de segunda conjugação. Quais os verbos de segunda conjugação? Verbos terminados em ER, tá? Do mesmo jeito, pronome pessoal, radical, terminação, ok? Então, vamos para as terminações, tá certo? Pronome pessoal, yo. Terminação, o. Pronome pessoal, tu. Terminação, es. Pronome pessoal, ele, ella, usted. Terminação, e. Nosotros. Terminação, hemos. Vosotros. Terminação, eis. Ellos, ellas, ustedes, terminação em. Tá vendo que já sofre alteração. Não sofre alteração apenas no pronome yo, tá?
tanto no verbo de primeira conjugação como de segunda, já permaneceu fixo a terminação do pronome yo. Mas, ó, tu, ele, nosotros, vosotros e ellos já sofreu alteração, né? Vamos por exemplo, verbo comer, terminado em ER, tá bom? Yo como, tu comes, ele, ella, ustedes come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos, ellas, ustedes comen. Deu para entender? Ó, o radical desse verbo, con, né? Con, terminação, ER, verbo de segunda conjugação. Tá certo? Verbos de terceira conjugação. Quais são? Aqueles verbos terminados em IR, certo? Então, vamos lá do mesmo jeito. Pronome pessoal, yo, terminação, o. Então, manter o fixo. Se mantém fixo para verbos de primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Apenas o pronome pessoal, yo. A terminação é a mesma para os três, tá certo? Tu, terminação, es. Ele, ella, ustedes, terminação, é. Nosotros, terminação, imos. Vosotros, terminação, is. Ellos, ellas, ustedes, terminação, en. Tá? Essas são as terminações dos verbos em exemplo, certo? Verbo vivir, tá? Verbo vivir, terminado em IR, ou seja, verbos de terceira conjugação, tá? Vamos conjugar ele. Yo vivo, tú vives, él, ella, ustedes vive. Nosotros vivimos, vosotros vivís, ellos, ellas, ustedes viven. Tá vendo que sofreu alteração aí nas terminações o radical bib, certo? Bib permanece fixo, ele não sofre alteração. Apenas o que vai sofrer alteração para verbos primeira, segunda, terceira conjugação dos verbos regulares, certo? Na conjugação dos verbos regulares, apenas o que sofre alteração é as terminações de cada tempo verbal, certo? Aqui a gente está treinando o presente do indicativo, tá certo? Ele não tem tanta diferença da conjugação em português, tá? Ele não tem tanta diferença. Quando vocês forem estudar com Tia Paixão, vocês vão ver, certo? Mas prestem atenção nessas terminações, tá? Que isso é o importante. Hoje a gente vai ficar só com as conjugações dos verbos regulares. Como eu disse a vocês, verbos regulares são aqueles em que o radical ou a raiz, ela permanece fixa, tá? Em qualquer tempo verbal. Apenas o que vai sofrer alteração são as terminações, tá certo? Em semana que vem a gente vai estudar os tempos, o presente do indicativo dos verbos irregulares, tá bom? Então, como vocês viram, os conteúdos colocados no caderno, tá certo? Façam a atividade com calma, com paciência. Não precisa ter pressa, tá? Não precisa ter pressa para fazer a atividade. Faz com calma. A pressa, ela é muito amiga do erro, tá bom? Muito amiga do erro. Às vezes a gente quer ser o primeiro a fazer a atividade, o primeiro a enviar a atividade, mas a gente passa por muita coisa e erra bastante. Então, façam com calma, tá certo? Façam com calma. Porém, uma coisa que a gente sempre gosta de estar reforçando para vocês é a importância de não deixar acumular atividade, tá? Quanto mais atividade vocês deixam acumular,
mais trabalho vocês vão ter. Tá bom? Mais trabalho vocês vão ter. Por quê? Porque essas notas que a gente atribui para vocês, a gente está usando essas atividades também. Né? Como eu disse a vocês, todas as atividades que tinham sido mandadas iam valer 5 pontos. Metade da nota. Tá bom? Então, a importância sempre está mandando, pontualmente. Fez, manda uma foto. Não vai custar 1 minuto. Tá certo? Não vai custar 1 minuto de vocês. Terminou a atividade, vai lá, pega o celular, tira uma foto da atividade e manda. Tá bom? Porque aí não fica daquela, eu esqueci de mandar. Quando se terminou o prazo de mandar a atividade. Tá bom? Então, lembre-se disso. Tá certo? A gente sempre está reforçando isso. Sempre está reforçando isso. Não deixe acumular tarefa e não deixem de enviar para a gente. Porque só vocês enviando ela para a gente é que a gente sabe se vocês estão acompanhando ou não. Tá bom? A gente tá com muita saudade de vocês. Certo? Alguns a gente acaba vendo uma vez ou outra. Mas nem são todos que a gente vê. Então a gente tá com saudade de vocês. A gente fica preocupado com vocês. Tá certo? Então, um beijo, um abraço bem forte. Preste atenção na aula. Faça a atividade direitinho e me manda. Beleza? Tchau.